Quantas vezes você já desistiu de algo porque parecia difícil demais e só depois percebeu que talvez tivesse dado certo se tivesse insistido um pouco mais? No livro Garra, da autora Angela Duckworth, mostra que o sucesso não depende só de talento ou inteligência. O que faz diferença mesmo é a combinação entre paixão e perseverança. Aquilo que ela chama de garra. E quando a gente conecta isso com inteligência emocional, tudo ganha mais clareza. Não é só emoção e também não é só razão. É a capacidade de manter o foco, aprender com os fracassos, começar quantas vezes for preciso e sustentar com propósito a longo prazo. Resiliência. Aqui no canal a gente já conversou sobre flow, como nasce, quando um desafio e habilidades se equilibram, como o Ikigai ajuda a encontrar propósito de vida e como os pontos fortes nos dão energia e como a mentalidade de crescimento abre espaço para aprender sempre e como a produtividade com sentido nos mantém engajado no que realmente importa. A garra é o elo que conecta tudo isso. E é sobre isso que quero conversar com você hoje. Como aplicar a garra no trabalho, nos relacionamentos e na vida pessoal. Com exemplos práticos, reflexões e conexões com todo o conteúdo que a gente já conversa neste canal. Meu nome é Minoru Ueda e eu quero fazer um convite para refletir desse vídeo que nasceu de uma experiência muito especial, muito interessante e muito rica que eu vivi há algum tempo atrás durante as palestras voluntárias que realizei com jovens moradores da periferia da minha cidade. Foram encontros assim muito legais, marcantes e ricos, em que falamos muito sobre talento e esforço. E assim como aqui a professora Ângela percebeu em sala de aula, eu também vi de perto que inteligência e talento não são os únicos fatores que definem o sucesso. A professora Ângela também observou que quando ela fez a transição de uma executiva de uma consultoria para ser professora de matemática em Nova York, em escolas públicas, ela percebeu que tinha alunos que tinham QI altíssimo, mas não iam muito bem. E aqueles que nem tinham muito talento conseguiam avançar, superar expectativas. Ela escreve no livro Garra que quando a gente coloca o talento como única medida, corre o risco de ignorar outros fatores tão importantes quanto o esforço e a perseverança. Assim, sem querer, nós passamos a mensagem de que outros fatores, como garra, esforço, são menos importantes. Nos encontros que eu tive com jovens lá da periferia, vi isso comprovar. Alguns tinham habilidades artísticas incríveis. Outros estavam se dedicando aos cursos técnicos patrocinados pelas empresas da região e alguns começando a aproveitar as oportunidades das próprias indústrias. Cada um à sua maneira mostrava que a garra, esse esforço constante, pesava muito mais do que o talento isolado. A professora Ângela reforça em sua palestra no TED que garra é paixão e perseverança em objetivos de longo prazo e ver a vida como maratona e não uma corrida de 100 metros. Esses jovens vivem essa maratona diariamente, né? Atravessa por dificuldades financeiras, desafios familiares, falta de oportunidade e mesmo assim, com todas as barreiras, todos os desafios, insistem, treinam, se esforçam. E nesse ponto que entra uma prática simples, mas poderosa, o diário das pequenas vitórias. Conhece? É registrar diariamente algo e que você não desistiu para fazer, mesmo diante dos seus desafios. Esse exercício reforça a mentalidade de crescimento. Lembra que o fracasso não é sentença e mostra que cada passo conta. Fracasso é feedback, né? De como não fazer novamente. Porque, como a própria professora Ângela destaca, por mais que o talento seja valioso, o esforço conta em dobro. É nessa direção que a gente vai conversar aqui, ó. Esforço se multiplica
e porque ele é a base para transformar talento em habilidade e habilidade em realização. Quando a gente fala da fórmula da garra, que a professora fala nesse livro aqui, você vai entender como esse esforço se multiplica. Quando entramos, por exemplo, no flow, você vai ficar mais claro durante esse vídeo. Quando a gente conversar sobre engajamento profundo e quando a gente linkar, fazer uma relação com o propósito de vida, nós vamos conectar esse esforço, como esse esforço se transforma em sentido e não apenas em resultado. A professora Ângela fala sobre a fórmula da garra. A fórmula da garra é o ponto central do trabalho da professora Ângela, que ela reúne, ela mostra, ela destaca que o talento ele é importante, mas sozinho não vai muito além. O que multiplica o talento é o esforço. A Ângela, autora, ela fala o seguinte: habilidade é igual talento mais esforço. E resultado é habilidade mais esforço. Ou seja, 2 vezes o esforço surge. Primeiro, transformando o talento em habilidade. Depois, transformando a habilidade em realização. É por isso que a gente vê tanta gente talentosa que não chega até o fim. E também, quanto outros, a gente vê pessoas aparentemente comuns, como nós, né, se destacam porque constroem resultados sustentados pelo esforço. Vamos pensar no jogador Cristiano Ronaldo. Ele sim, é talentoso, não é? Mas o que mais impressiona nele é a disciplina, a constância, o esforço. Ele é conhecido como um dos atletas que mais treina, idêntico ao Oscar Monsanta, jogador de basquete brasileiro. Treina, desenvolve esforço, persistência, com intenção. Milhares de horas, esforço acumulado. E essa lógica não vale só para o esporte, vale para os jovens que eu comentei com você, lá da periferia, para os alunos lá da professora Ângela, na escola pública de Nova York. Multiplicam suas pequenas habilidades com esforço diário, transformando conquistas. Vale para quem no dia a dia aprende uma nova competência no trabalho, estuda à noite, insiste num projeto pessoal ou recomeça depois de uma queda. É aqui que entra uma prática que eu também utilizo na mentoria Virtus, o mapa do esforço consciente. Primeiro, escolha algo que você já faz bem, uma habilidade que você domina. Aí pergunte para você mesmo, como posso dedicar de um jeito mais consciente para ampliar essa habilidade? Depois, olhe para uma área que você ainda não é tão bom, mas precisa avançar. Faz a seguinte pergunta: o que aconteceria se eu dedicasse 15 minutos, 30 minutos de esforço extra todos os dias nesse ponto, né? Nessa competência? Vou compartilhar um exemplo aqui. Um mentorado que participou da minha mentoria Virtus, engenheiro, atuando na indústria, ele já tinha uma habilidade natural para organizar dados, né, estruturar relatórios, questões técnicas, mas quando precisou apresentar suas ideias para a diretoria, desenvolver, né, a habilidade da comunicação, ele percebeu que precisava ir além da técnica. Então eu apresentei para ele o mapa do esforço consciente. Então ele decidiu ampliar as pequenas habilidades de comunicação que ele tinha na área técnica. Ele começou a gravar suas apresentações, começou a treinar com a sua esposa e tal, e durante as nossas reuniões ele buscava feedback. Nós atuávamos juntos, eu era o diretor executivo assistindo a palestra dele e a gente foi fazendo as conexões e também trabalhando os pontos cegos. O rosto é ponto cego, que ele não via, o tom de voz acelerado e o nervosismo que aparecia em pequenos gestos, né? No sei onde bota a mão. Com esforço consciente, ele foi ganhando segurança e em pouco tempo ele começou a ser reconhecido como uma pessoa para dar as palestras para os clientes e aí apresentar para a diretoria foi com ele só um processo de entrega. Isso abriu espaço também para ele liderar novos projetos, a sua carreira e assumir responsabilidades maiores dentro da organização. Esse é o poder do esforço consciente que a professora
a Ângela comenta aqui no livro, é multiplicar o que já existe de bom e transformar em resultado aquilo que é real. Quando a professora reforça no livro Garra que o esforço conta em dobro, ele multiplica o talento e, ao mesmo tempo, torna a minha e a sua habilidade produtiva, essa é a essência da fórmula, né? Que ela fala sobre a questão do esforço trabalhar em dobro, né? O esforço contínuo, porque a gente coloca, eu e você, a gente transforma o nosso talento em realização. E isso a gente vai entendendo por que o esforço constante se sustenta ao longo prazo. Porque não é qualquer esforço, é um esforço que nasce do interesse, da intenção e é praticado de forma, a gente pode falar, inteligente, se conectando a um propósito, à esperança, e a gente vai compartilhar aqui os 4 pilares da garra. Primeiro pilar, interesse. O interesse, eu comento que ele é um tipo de um combustível, e quando você realmente se importa com o que faz, não porque alguém mandou, mas porque dentro de você existe uma curiosidade natural. E aqui entra uma conexão muito importante com os pontos fortes. Sim, quando você descobre os seus pontos fortes. Você quer saber mais sobre isso? Se inscreva no nosso canal, a gente tem uma série de vídeos sobre pontos fortes. Inclusive, vou deixar o link aqui também. Os pontos fortes, ele tem algumas orientações. Te dá prazer, você tem uma questão de entrega, não é coincidência, é sinal que existe algo genuíno, bom dentro de você, uma competência. A professora Ângela, ela comenta que esse interesse não nasce de uma hora para outra. Ela é uma relação com o que você faz, com algo que você faz bem, com algo que contribui para a sociedade, é experimentando, é errando e, ela usa esse termo, dando ajustes. Tem um estado muito interessante, tem aqui aquela questão do desejo e da satisfação em fazer algo. Olha lá, relacionado à questão dos pontos fortes. Não é por acaso que o interesse, quando você tem o interesse com intenção, você envolve também os seus pontos fortes nesse processo de descoberta. E aí é um componente assim muito de grande valor para a questão da garra na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então a gente vai tendo a aprendizagem também contínua e vai observando que a gente vai crescendo. A professora Ângela também indica algumas práticas bem simples, tá? Para você desenvolver e cultivar o interesse, esse pilar do interesse. Comece pelo que você já sabe. Sim, mesmo que seus interesses ainda não estejam claros, há coisas que você sabe que não faria de jeito nenhum. E outras que parecem assim, ela usa esse verbo, promissoras. É um ponto de partida. 2, para cultivar, né? Não tenha medo de errar. Descobrir interesse é muito mais tentativa e erro do que fórmula pronta. É só experimentando que você percebe que algo faz sentido ou não para você. A terceira eu acho genial. Trabalhe a lápis. Eu dei esse nome, mas ela fala assim, não fique com tinta permanente no seu dia a dia. Teste, ajuste, apague e reescreva. É como a metáfora da exploração, né? Tem o papel de explorador para aquela competência, para aquele assunto, para aquela atividade, para aquele conhecimento que você fala, nossa, isso pode fazer uma grande diferença para a minha jornada. E aí, transforma isso em todo o processo do interesse. Então, apague, refaça. Isso ficou muito marcado nas reflexões que eu faço, principalmente nas palestras ligadas à inteligência emocional, a questão da flexibilidade. Reescrever até encontrar o que realmente importa. Eu vou deixar um link também sobre essa questão de aprendizagem contínua, né, dentro do processo dos pontos fortes, tá? Vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo aqui. Vamos
refletir então sobre esse pilar do interesse para a gente já fazer a conexão com o segundo pilar. O pilar interesse nos ensina que quando a gente conecta paixão e pontos fortes, nasce a nossa automotivação. Opa, uma das competências da inteligência emocional, que resiste ao tempo e principalmente a gente observa que antes de entender que é uma corrida 100 metros, é uma maratona. Então, observar o que que te atrai, o que faz o seu olho brilhar, você sente uma energia. Então, o primeiro ponto de partida que transforma essa questão da garra é o interesse. Vamos para o segundo pilar, que é a prática. A Ângela traz uma observação que sempre me chamou a atenção. Muita gente passa décadas na mesma função, mas permanece no mesmo nível de competência. Vai passando 10, 20, mesmo nível de competência. É como se vivesse o mesmo ano de experiência repetidas vezes. Isso mostra uma coisa importante. Não é o tempo que faz alguém crescer, mas a forma como ela usa esse tempo. Experiência só virá com evolução e conexão, com intenção, não é coleção. Quando há um esforço consciente de melhorar-se. E aqui entra o segundo pilar da garra, unindo com a prática e unindo o esforço com a prática, é quando a gente se propõe, por exemplo, todos os dias dar um pouco mais do que ontem. Vai ficar melhor um pouco mais do que ontem. A professora Ângela chama isso de prática deliberada, prática com intenção. Quando diz que ao refazer sempre aquilo que nunca foi natural, acaba se tornando uma segunda natureza. E essa disciplina que, no fundo, constrói a garra. Mas tem um detalhe importante aí. Quando essa prática se conecta ao estado de flow, ela deixa de ser só esforço. A professora Ângela cita o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi no livro, que pesquisou exatamente esse estado em que a gente perde a noção do tempo, se concentra de forma profunda, recebe feedback imediato. Nosso canal, a gente tem uma série de vídeos, inclusive vou deixar também um dos links aqui na descrição, quando você tem equilíbrio entre desafio e habilidade. Não é nem fácil e nem difícil. E que você não fica no tédio e nem na ansiedade. Mas quando os dois se encontram no ponto certo, a experiência muda de qualidade. O esforço não pesa, pelo contrário, ela gera energia, competência com os desafios. No vídeo do Flow, que eu vou indicar aqui, eu conto como isso linka com o que a gente ama, o que a gente faz bem, o que é útil para a sociedade e ainda a gente recebe retribuição, reconhecimento, remuneração. A professora Ângela, ela faz a reflexão dentro do livro Garra, que o estado de flow é um dos aspectos mais importantes para o dia a dia da união com a garra. O mesmo aluno, o mesmo mentorado meu, engenheiro, ele comenta isso, ele fala que ele sente flow quando ele está no chão de fábrica, envolvido com as graxas do dia a dia, cansaço físico, mas a mente muito criativa, mesmo com os desafios, tem a entrega. A professora Ângela comenta que as pessoas com garra vivem não como processo de mágica, mas é porque elas vão repetindo, né, esse contexto de prática, disciplina e foco que favorece o flow. Na mentoria Virtus, eu compartilho essa prática que chama de mapa do esforço consciente. É você escolher algo que você já faz bem e perguntar: como posso dar um passo além dentro dessa competência, dessa informação, desse talento que eu tenho, desse ponto forte. Quando a gente vai observando isso e observando o quanto isso também pode impactar na minha vida pessoal e na minha vida profissional, a gente percebe que a garra é algo que a gente tem condições de desenvolver através
dessa prática deliberada. Ela transforma interesse em habilidade, habilidade em resultado. E quando se conecta com o flow, lembra da fórmula da garra? Transforma o esforço em algo que dá gosto de ver. Opa, experiência, qualidade da experiência. Terceiro pilar, propósito. A professora Ângela destaca no seu livro Garra que o propósito é o que faz a paixão amadurecer. O interesse que nos coloca em movimento. A prática fortalece nossas habilidades, mas é o propósito que dá sentido para continuar, mesmo diante das dificuldades. Propósito é mais do que gostar do que a gente faz. É acreditar que aquilo importa não só para nós, mas também para outras pessoas. É quando a gente sente que nosso esforço, além de nos realizar, contribui de alguma forma para o mundo. E aqui entra em conexão o Ikigai. O Ikigai, conceito japonês, razão de viver. E para mim, é impossível falar de propósito sem trazer o Ikigai. Esse tema que trabalho tanto nos meus vídeos, inclusive vou deixar a descrição de um vídeo que o título é Encontre seu Ikigai, o poder da inteligência emocional para uma vida com sentido. Eu vou deixar o link na descrição para depois você assistir, tá bom? Bom, Ikigai é a filosofia japonesa que nos ajuda a encontrar o sentido da vida. Ela é o equilíbrio de 4 dimensões. O que eu faço bem, o que eu amo fazer, o que gera valor para a sociedade e o que gera reconhecimento, remuneração para mim. E quando essas 4 forças se encontram, é que o propósito se revela. E mais bonito é que não precisa ser algo assim, grandioso. Pode ser gestos pequenos no cuidado dos dias, no trabalho bem feito, no impacto positivo que a gente deixa quem está no nosso caminho. O Viktor Frankl fala que são nos momentos duros da nossa vida, quando a gente acha que está tudo perdido, é que vem o porquê. E quando vem o porquê, a gente suporta qualquer como. Esse ensinamento atravessou várias gerações, né? E está muito relacionado às necessidades humanas, à questão do propósito. Eu, quando fiz o meu estágio no Japão, na minha juventude, lá eu percebi que o Ikigai não é tratado como uma teoria distante. Ele é algo muito prático, como aquele senhor que cuidava da plantação na região lá, ou atos de cuidado que mostram que o propósito na sua rua, nas suas relações, é você estar presente para o outro. Na própria trajetória sua e a minha, você já deve ter percebido, né, que a questão do propósito, ele tem uma contribuição não apenas para nós e para as pessoas, sim, que estão ao nosso redor. Isso, então, alinha cada vez mais ao que importa para a gente. A força do propósito. Por isso é um pilar importantíssimo que a professora Ângela destaca nessa obra Garra. E são, mais ou menos, a oportunidade que a gente tem de mapear o que a gente faz bem, por exemplo, que muda a nossa motivação de nível, e aí o trabalho nosso, as nossas atividades, deixa de ser apenas uma tarefa, mas gera uma contribuição para a sociedade. E também gera também as emoções positivas, né? Que a gente sempre destaca também nos vídeos aqui, nos workshops e nas palestras que a gente desenvolve. As emoções positivas estudadas pela doutora Barbara Fredrickson, que também alimenta esse ciclo do propósito. Gratidão, esperança, amor, todos reforçam essa percepção de que nosso esforço tem significado e que isso sustenta a garra. Que é como a gente pode cultivar o nosso propósito. Eu quero compartilhar pelo menos duas dicas compartilhadas pelo professor Ken Moji, que estuda o Ikigai. Primeiro, comece pequeno. Note onde você já se sente útil. Experimente. Permita-se testar pequenos caminhos, até encontrar aquele que conecta a sua paixão, uma atividade e tal. E, segundo, muito importante, esteja presente. Propósito também está na forma como você vive o aqui e o agora.
não naquele futuro distante, né? Para quê? Para ter sentido. Então, propósito não é um ideal distante, tá bom? É o que mantém nossa garra viva, dá direção ao esforço, que transforma talentos em legados. Vamos para o quarto pilar? Esperança. Esperança, o último pilar, o quarto pilar, que vale um cuidado. Esperança não é sorte, tá? E nem pensamento positivo vazio. É acreditar. Que o esforço de hoje pode transformar o amanhã. A professora Ângela comenta que é a sensação de que amanhã será melhor e apenas é aquela questão da expectativa. Um dia melhor é decisão. A esperança de uma pessoa que tem garra está muito linkado aos trabalhos da professora Carol Dweck, da mentalidade do crescimento, que também é citada no livro Garra aqui. Bom, a professora Carol Dweck, a gente tem vários vídeos aqui, ela percebeu que é possível sempre melhorar e se reinventar, e através da persistência. A ciência, a ciência da mentalidade do crescimento, ela trabalha observando o contrário, que é a mentalidade fixa. Então, quando a gente pratica a mentalidade de crescimento, tem aí uma relação com a aprendizagem contínua, tem a ver com a oportunidade que a gente tem de ressignificar. Naquelas palestras voluntárias que eu comentei com você, com jovens, sempre me chamava a atenção a diferentes posturas. Alguns diziam assim, não adianta, prof, eu nasci assim. Enquanto os outros, eles mesmo sem recursos, no mesmo ambiente, falam assim, eu posso aprender, só estou precisando de uma chance. E era impressionante como esses segundos entregavam resultado, trabalhavam com o processo individual. Isso é o que a esperança traz. Não é a ilusão que tudo pode dar certo, mas a confiança que é possível levantar e fazer entrega, aprender, construir. Que o fracasso não é um fim, mas parte do processo. Uma prática simples que a professora Ângela fala é sobre o monólogo interior otimista. Não é fingir que tudo está bem, ela fala, mas escolher a narrativa que fortalece. Substituir por não consigo como ainda não consigo. Estou no processo de. É quando a gente une o nosso interesse, a nossa intenção. Prática, propósito, esperança e lá, primeiro o interesse. Nós vemos que a garra não é só sobre resistir, é sobre caminhar com confiança. No início desse vídeo, eu perguntei para você quantas vezes você já desistiu, lembra? De algo porque parecia difícil demais. E só depois que você tinha percebido que talvez tivesse dado certo, se tivesse insistido um pouco mais. Pois é, a vida é cheia desses desafios, momentos. E a resposta que a professora Ângela traz no livro Garra é poderosa. Não é só o talento, é sim a combinação de paixão e perseverança. Interesse, prática, propósito e esperança. Eles não são conceitos soltos, são escolhas que a gente faz todos os dias. O interesse nos lembra o que nos atrai de verdade. A prática nos ensina que a gente pode melhorar pouco a cada dia e construir a maestria. O propósito conecta a nossa jornada ao bem maior. E a esperança nos dá força para levantar sempre que caímos. É quando juntamos a inteligência emocional, flow, ao Ikigai, aos pontos fortes e a mentalidade de crescimento, percebemos que a garra é o elo, ligação que une tudo. Então, se eu pudesse deixar um recado agora, seria esse: não desista cedo demais. Valorize seu esforço, aprenda com seus tropeços, celebre cada pequeno avanço, porque é assim, passo a passo, dia após dia, que a gente transforma sonhos em realidade. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Aqui a gente segue junto nessa jornada, desenvolvimento, propósito e garra.